Apesar da reabilitação de homens e mulheres que cometeram crimes sem ser de interesse público, muitas vezes o sistema carcerário deixa a desejar e os presos ficam encarcerados em condições desumanas. E para provar nosso ponto, preparamos uma lista com as piores prisões do mundo. De roleta russa a canibalismo. Confira! Bang Khawang, Tailândia. Bang Khawang Central Prison é a prisão dos homens na província de Nonthaburi, na Tailândia, localizada no rio Champira, a cerca de 7 milhas do norte de Bangkok. A prisão abriga muitos estrangeiros. É uma prisão sinistra que trata de prisioneiros que vão para o corredor da morte e pegam perpétua. Todos os presos são obrigados a usar algemas nas pernas nos 3 primeiros meses de suas sentenças. Os presos recebem uma tigela de arroz e sopa de legumes todos os dias. Outros alimentos devem ser comprados na cantina da prisão. A prisão funciona em um sistema meio que de escola. Cada prisioneiro tem uma conta com a cantina. Os prisioneiros mais pobres fazem as tarefas para os presos mais ricos e os guardas para poderem ganhar dinheiro e comprar a comida. A prisão é destaque no jogo de simulação popular Mafia Wars Bangkok, com um dos trabalhos Criminal Tire paga os guardas de Bang Khawang, onde tem que se escolher entre a tríade e as facções de Yakuza. Drapti, Tibete. Localizado no Tibete, o presídio de Drapti não estaria na seleção dos mais perigosos do mundo se considerássemos apenas a superlotação e a violência entre os detentos. Drapti abriga monges e os grandes líderes religiosos do país que não é reconhecido pela China. Ele ficou mundialmente conhecido e ganhou sua vaga na lista por causa dos tiros propositais disparados pelos guardas e das brincadeiras de roleta russa, realizada pelos mesmos de tempos em tempos contra os prisioneiros. ADX, Estados Unidos. Considerada o inferno na Terra, a prisão federal de segurança máxima de Florence, ADX, é única nos Estados Unidos. O presídio foi construído em 1994 para aprisionar os piores e mais cruéis criminosos do país, incluindo assassinos em série extremamente violentos e terroristas conhecidos, e um dos únicos no mundo a ser categorizado como Supermax, um título que poderia ser traduzido para algo como segurança supermáxima. Para assegurar que ninguém fuja, a cadeia possui sensores de movimento para observar atividades suspeitas, portas controladas remotamente e detecção de pressão no piso em determinadas partes do edifício e lasers de escaneamento no perímetro. Contudo, algumas características e regras da ADX Florence são polêmicas e constantemente questionadas, como o fato de que as celas, que possuem apenas uma cama e um banheiro, não permitem a entrada da luz do sol e os prisioneiros permanecem praticamente o tempo todo confinados, inclusive durante as refeições. Assim, eles passam pouquíssimas horas fora desses pequenos compartimentos sem ter quase nenhum contato com outros encarcerados. Diyarbakir. Símbolo de tortura e repressão, o presídio de Diyarbakir, na Turquia, é o lugar onde ninguém gostaria de ir, nem por roubar uma maçã. A falta de comida e o desrespeito ao direito dos inquilinos já fez milhares de presos cometerem suicídio. As formas são variadas, mas a maioria morre queimada ao botar fogo no próprio colchão. Louisiana State Penitentiary. Formalmente conhecida como a prisão de Angola, a penitenciária de segurança máxima de Louisiana é a maior nos Estados Unidos. Nela, os prisioneiros são obrigados a trabalhar sob condições desumanas o ano inteiro. Ela também é considerada a primeira e verdadeira penitenciária do mundo, um prédio projetado com o objetivo de gerar o mais profundo arrependimento em seus prisioneiros. Seu sistema de confinamento baseava-se no isolamento. Acreditava-se que a verdadeira penitência só seria obtida por meio de uma vida de solidão e reflexão. Só que depois do assassinato de um guarda, as coisas pioraram por lá, e muito. Herman Wallace e Albert Woodfox que digam,
há 40 anos estão na solitária com o recorde mundial. Kwon Lee-soo. Viver na Coreia do Norte não soa lá tão bem. Agora viver em uma prisão da Coreia do Norte pode se transformar em um verdadeiro inferno. Em Kwon Lee-soo, homens e mulheres são tratados como animais selvagens. As informações são poucas, mas acredita-se que as punições de trabalho e tortura não são limitadas apenas aos adultos. Elas também valem para as pequenas crianças condenadas por pequenos delitos. La Sante. A prisão de La Sante é a atual casa do sanguinário terrorista Carlos, o Chacal, e já abrigou ditadores como Panamino Manuel Noriega. Ela também fica em Paris, mas a beleza e o charme da capital francesa obviamente não transpõem os muros desta cadeia. Um estudo realizado pelo Instituto Francês de Demografia nos presídios apontou que o lugar é o responsável pelo maior número de suicídios entre as prisões da União Europeia. Em La Sante, os presos são trancados 23 horas por dia. Fatores internos e propositais fazem a temperatura beirar sempre os 40 graus. Tadmor. Depois de uma tentativa de assassinato ao então presidente Hafez al-Assad em 1980, a prisão de Tadmor, localizada no árido deserto sírio, passou por uma grande faxina. E não estamos falando de tapetes e janelas. Cerca de 800 presos foram massacrados e a matança durou 2 semanas. A prisão acabou fechada depois da morte de Hafez al-Assad em 2001. Seu filho, o atual presidente Bashar al-Assad, reabriu em 2011. Por causa da atual guerra civil no país, quase ninguém sabe como anda a vida dos rebeldes nesta prisão. Guantánamo. Só por ser uma prisão norte-americana localizada em Cuba, Guantánamo já merecia estar no topo da lista. A controversa cadeia abriga centenas de prisioneiros de guerra vindos do Iraque e do Afeganistão. Torturas psicológicas, humilhação e administração militar, que impossibilita uma chance de defesa aos detentos. Já não são mais os segredos para ninguém. E o pior de tudo, nem sua mãe sabe que você está lá. Os americanos só não levaram esta medalha de ouro porque a campeã de nossa lista é a Ors Consuls. Gitarama. Ser enviado à prisão de Gitarama em Ruanda é a mesma coisa do que ter um pesadelo acordado. O número de presos supera em 20 vezes a capacidade máxima do presídio. Não há espaço nem comida para todos. Por isso, o canibalismo volta às raízes africanas e são os iniciantes que acabam servindo como prato principal. Assim, matam a fome e a superlotação em uma tacada só.